Já voltou o som e a imagem para mim, tá? Tá Que tudo bom. ok. Então, nós vamos começar, Regina, fazendo a vibração, tá bom? Então, mais uma vez, vamos fazer a vibração pelas pessoas, pela amiga da Débora, Vanessa, que foi para a UTI com Covid, pelo Antônio Vanderlei Leite, 59 anos, com problemas na próstata, internado com pneumonia, e o resultado de Covid deu negativo. Raquel da Costa, infartou hoje, passará por cirurgia amanhã. Por Maria José Barbosa, Deise Barbosa dos Santos, Carla Martins Job, Lucas dos Santos, por Jandira Benevides, desencarnada, Maria Conceição Benevides, desencarnada, Maria Alva Benevides Lima, desencarnada, por Antonino Alves Flores, desencarnado, Maria Elcira Benedito Borim, dores no joelho, Osvaldo Júnior Gaudêncio, Edivaldo Gaudêncio, João Carlos Gaudêncio, Helena Pereira Dias, João Pereira Dias, Guilherme Dias Nogueira, Fernanda Mello, e por todos os irmãos encarnados e desencarnados que perambulam pelas ruas, por Rosângela de Fátima de Oliveira, muita dor na coluna, dor de estômago e crise de pânico, Ailton Coelho Roncalho, Jussara Cioff, pelos desencarnados Pedro Cardoso, Miriam Cristina Prado, por Gabriel Brambila Fortunato, com problemas alimentares, Marino Cavicchioli, desencarnado, Ernesto Vitório Geraldo, desencarnado, Dirce Caliguer Cavicchioli com Alzheimer, Maurício Cavicchioli, emocional, Antônio Ferreira com AVC, está na UTI, Yolanda de Oliveira Maturo, Marco Antônio Maturo. Que o nosso Pai Nosso envolva todos esses irmãos, encarnados e desencarnados, e que a espiritualidade amiga, os trabalhadores abnegados da seara do Cristo, possa envolvê-los em muitas vibrações de paz, luz e amor, e de acordo com o merecimento de cada um, que possam ser auxiliados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todos, então, mais uma vez. Lembrando que o estudo do passe, nós encaminhamos, então, porque na semana passada nós vimos no livro sobre passes os requisitos morais e requisitos físicos. E hoje a gente ficou, então, de começar a parte do aperfeiçoamento, que eu achei, assim, belíssimo, porque embora eu já tenha lido o livro, eu não me recordo certas páginas mais, né? A gente vai lendo de acordo com o que vai trabalhando agora. E na hora que eu peguei para dar uma olhada no que a gente ia trabalhar hoje, ele começa com aperfeiçoamento e vai lá para as curas feitas por Jesus, né? Ele traz esse laço para que a gente possa observar como é que foram realizadas as curas. E assim, para minha surpresa, hoje, na hora que eu peguei a primeira cura que aparece em Gênesis e aparece na Bíblia, né, da cura do Cristo, que é da mulher hemorroíça, fala exatamente sobre a fé. Aí eu falei, puxa, a gente trabalhou a semana inteira falando sobre isso, hoje a gente finaliza a última coisa no passe também falando sobre a fé, que não é de todos. E aí foi maravilhoso, que aí a gente recorda o que viu a semana e fala, puxa, olha como a espiritualidade é maravilhosa, né? Então é isso que nós vamos ver. Então vamos começar lá em aperfeiçoamento, na página 45. E ele diz assim, né, no livro do passe: quando um candidato ao trabalho de passes revela sincera disposição de servir,
a espiritualidade passa a prestar-lhe mais efetiva assistência, a fim de que sua bondade seja mais bem utilizada e suas responsabilidades ampliadas. Então, acho que isso é maravilhoso. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, quando a gente se coloca com a vontade de servir, de querer ser útil, a espiritualidade rapidamente se aproxima de nós para nos dar assistência, e duas coisas importantes que falam nessa frase: a fim de que toda essa nossa boa vontade seja bem utilizada e as nossas responsabilidades ampliadas. Então, quanto mais a gente se dispõe ao trabalho, mais vão aumentando as nossas responsabilidades, tá vendo? Elas vão ampliando. Então, isso eu acho muito importante para a gente não esquecer, que foi o que nós comentamos durante toda a semana. Mas ele continua dizendo também que não adianta ter boa vontade, né? Eles vão nos auxiliar, eles vão fazer uso daquilo que nós temos para doação, mas a espiritualidade vai falar agora para nós que se nós não educarmos essa vontade, não estudarmos, não ampliarmos os nossos conhecimentos, de nada adianta. Porque se a gente quiser uma assistência cada vez maior e quiser ser mais útil, quanto maior a responsabilidade, maior o estudo e a dedicação da nossa parte. É isso que ele vai falar agora, olha. Desde que possua a imprescindível boa vontade, poderá ser utilizado. Então, boa vontade é o elemento primordial, né? Prioritário. Na falta de elemento mais eficiente, cabendo-lhe, no entanto, empenhar-se constantemente no esforço autoeducativo para estar à disposição das entidades especializadas em quaisquer circunstâncias e emergências, tá vendo? Então, não basta só a boa vontade, é o primordial? É, mas a partir daí, o esforço autoeducativo, né, para a gente estar à disposição das entidades especializadas se faz necessário. Aí ele continua nos explicando que, nesse particular, Ananias nos dá admirável exemplo ao prontificar-se para a tarefa socorrista a Saulo, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Né? Então, lembrando esse trecho aqui de Atos, para quem lê também Paulo e Estevão, está lá no livro, né, que Ananias estava lá em Damasco, escondido até, porque Saulo estava à procura, matando os cristãos, os seguidores de Jesus, né? Prendendo, açoitando, e Ananias era o procurado. Saulo estava indo a Damasco para prender Ananias. E aí, de repente, às portas de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Através desse encontro, a luz é tão maravilhosa que ele cega-se para as coisas da matéria. E a partir daí ele desperta para os tesouros do Espírito. E Jesus pede a ele para que entre, então, em Damasco e procure por Ananias. Jesus dá até o endereço, né? E avisa a Ananias: Ananias, prepara-te que Saulo virá aqui. E você terá que restituir-lhe a visão. Você imagina, Ananias, né? Eu imagino esse diálogo, como foi difícil. Senhor, ele vai me matar. Ele veio atrás para me pegar. Como é que o Senhor me manda ele aqui agora para eu devolver a visão? E Jesus fala: Ananias, eu preciso de você. E quando Jesus fala da necessidade desse auxílio dele a Saulo, Ananias não titubeia e aí diz: eis-me aqui, Senhor. E aí Saulo vai e Ananias faz todo o trabalho de devolver-lhe a visão, né? Procurar conhecer noções de anatomia e fisiologia. A anatomia trata das partes do corpo humano. A fisiologia das funções de seus órgãos. Isso aqui também é algo interessante para quem trabalha com curas espirituais, porque a espiritualidade sempre pede para que nós conheçamos mesmo a anatomia e a fisiologia. Por isso, às vezes, quando tem professor de biologia, quando a gente deu o curso de passe, quem estava no curso de passe, a Tereza Toledo, que é professora de biologia, conhece muito a anatomia e fisiologia, ela trabalhou os órgãos com a gente, acho que o pessoal vai lembrar que ela falou,
E a gente sempre pede para que, se tivermos médicos, se tivermos, né, professores que conheçam essa área, para trabalhar, porque a gente tem que conhecer um pouquinho. Às vezes a espiritualidade fala de um problema no fígado e a gente não sabe nem onde fica o fígado, onde fica o baço, onde fica isso, fica aquilo. Então, às vezes, esses conhecimentos são interessantes, tá? Para quando resolve a espiritualidade passar algum recado, falar alguma coisa, é importante que o médium tenha uma pequenina noção, ele não precisa ser médico, ele não precisa conhecer o corpo humano com todas as suas sutilidades e especificidades, como conhece um médico, né? Um clínico geral, mas ele tem que ter uma noção básica, isso precisa. E graças a Deus, no nosso grupo, nós temos médicos, né? Que quando chegar a hora, eles vão ter que dar aula disso para nós. Eles vão ter que pegar, mostrar aí o corpo humano, o que é importante, falar alguma coisa sobre a anatomia. E médico é o que não falta. Um deles a gente pega. Tem até no grupo que está quietinho, mas a gente vai. Tem uns que ficam fingindo de morto. Sabe aqueles que parecem que estão anestesiados? Mas a gente sabe que a hora deles vai chegar. Pode ficar tranquilo. Eles vão nos ajudar nessa. Porque, né, quanto mais a pessoa se dispõe a servir, não é assim? Mais as responsabilidades são ampliadas. Então, pode deixar que na hora, tenho certeza que a gente vai ter uma aula excelente. Olha lá, já vi aqui, hein? Vamos fazer com o maior prazer. Pode contar conosco. Isso é assim que eu gosto, tá vendo? Um ginecologista, uma pediatra, tem que ir. E tem os 2 meninos ainda, os 2 filhos médicos, uma beleza. Gente, então é isso, nessa parte do conhecimento da fisiologia, da anatomia, do esforço de autoeducar-se, modificando-se para melhor, a vontade de querer fazer o bem, sem olhar a quem, sem olhar hora nem dia, né? A ausência de conhecimento só se justifica, olha essa fala, gente, essa frase. A ausência de conhecimento só se justifica enquanto o passista não tenha condições de adquiri-los ou aperfeiçoá-los. Vocês poderiam me dar um exemplo disso? Quando é que o passista não tem condição de adquirir ou de se aperfeiçoar? Hoje em dia. Só se ele não quiser, né? Porque hoje você está tomando banho, você está escutando na internet o que você quiser. Até aula de fisiologia, anatomia. De passe tudo, né? Divaldo falando, Chico falando, Jerônimo falando. Então, depende do querer, da boa vontade, da administração do próprio tempo, né? É bem isso. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Todo mundo entendeu? Continuando, sempre que possível, estudar também assuntos relacionados com passes, curas e radiações espirituais. Quanto aos passes e às curas, o Novo Testamento contém numerosos fatos, todos dignos de estudo e meditação à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E isso eu acho tão legal, porque às vezes a gente fala assim, hoje não pode, nos centros espíritas, não pode falar que trabalha com cura. Porque se a gente usa a palavra cura, muitos espíritas acreditam que a gente está usando aquela fala de quem é muito vaidoso e quer se equiparar a Jesus, sabe? Aquelas coisas grandiosas. E a espiritualidade fala que o passe também tem essa função, se for do merecimento da pessoa que está sendo assistida, né? Então, a espiritualidade sempre pede para nós estudarmos lá em Gênesis tudo que fala sobre as curas. E aqui esse livro traz o capítulo 12, tanto que ele já pede para você ver o capítulo 12, para depois voltar para as modalidades de passe. E eu acho isso ótimo, porque no capítulo 12, que é o que a gente vai ver agora, curas realizadas por Jesus. Vem escrito aí nessa primeira folha, onde que está lá em Gênesis, a Gênesis certinho, capítulo 15, itens de 10 a 28. Tanto que foi retirado da Gênesis, porque tem a visão espírita explicando cada cura de Jesus, tá bom? E os números estão marcados como estão na Gênesis, do 10 até o último, beleza?
E aí a gente começa pelo item 10, que fala sobre a mulher hemorroíça, a perda de sangue. E aí tem a visão espírita explicando, né? Então começa assim: então, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, então a gente já começa lá aquilo que eu já falei em uma palestra. Não eram 12 dias, não eram 12 semanas, não eram 12 meses, eram 12 anos. Que sofrera muito nas mãos dos médicos, então já tinha gasto horrores, olha, todos os seus haveres e nenhum alívio conseguira. Então ela já tinha procurado, ela tinha algum dinheiro. Ela procurou todos os médicos, gastou tudo que tinha e não descobriu, né, o que lhe causava aquela hemorragia por 12 anos. Aí vem a próxima fala da Bíblia. Como ouvisse falar de Jesus, e esse início é legal, chama a nossa atenção, porque ela não esteve com Jesus, ela não conhecia, ela não era cristã, nem seguidora do Cristo. Ela só tinha ouvido falar dele. Como ouvisse falar, olha o que é a fé. Veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia ela: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. E a espiritualidade, gente, explica esse trecho muito claramente para nós, porque elas dizem assim: a época de Jesus, uma mulher pobre com hemorragia era considerada suja. Mulher já era mal vista. Pobre, invisível. Agora, com hemorragia, era uma pessoa suja, impura, que não poderia tocar. Tanto que a mulher, na época menstrual, era considerada impura até para tocar os alimentos. Então, imagina o caso de ser mulher, de ser pobre e de ter hemorragia. Então, todos os preconceitos estavam com ela. Então, ela sabia que ela não ia conseguir chegar até Jesus. Então, na cabeça dela, ela pensou nisso com tanta fé que ela falou: eu não vou pela frente, eu vou por trás. Quem sabe se eu tocar a veste dele, eu consiga ser curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela doença ou daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, eu acho lindo isso, porque fala que de Jesus saiu uma virtude. Se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, lhe lançou aos pés e lhe declarou toda a verdade. Nesse momento, ela humildemente se jogou aos chãos, nos pés de Jesus, e falou para ele, né, o que tinha acontecido. E aí Jesus vira para ela e diz: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Isso eu acho que é a parte mais linda, né? Que a gente fala da fé, ela não é de todos. Quantos estavam próximos a ele, caminhando com ele, mas aquela pessoa que só ouviu falar de Jesus foi curada pela fé que tinha de que ele iria fazer algo. E Jesus, por toda essa capacidade, esse magnetismo, ele não doou nada, ele não virou para ela para doar, ela retirou dele tamanha fé. E ele fala: de mim saiu virtude. Ele não disse eu quis dar a minha virtude. Então foi muito interessante, quer dizer, o mérito foi dela, ela foi até ele, ela o procurou. Essas palavras, então, olha só, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. E a gente para por aqui porque já deu 1 minuto final dessa parte, tá bom? Acordem, lavem o rosto, tomem uma água que a gente volta para a segunda parte.